Rádio Adorai FM 106,9. Aline Dress Noivas, onde o seu sonho de princesa vira realidade. Moda festa com look curto, midi ou longo. Novidades, tendências masculino, feminino e infantil. Aline Dress Noivas, o look certo para todas as ocasiões. Além de tudo isso, um atendimento de alta performance e orientação profissional com a nossa equipe. Aline Dress Noivas, Rua 32, número 136, no bairro Boa Esperança. Telefone 2129-7697 ou 981532484. Auto Center Tijucal. Trabalhamos com alinhamentos, balanceamento, regulagens eletrônicas e mecânica em geral. Também fazemos socorro para o seu carro. Auto Center Tijucal, Avenida Doutor Meireles, número 49, no bairro Altos do Cochipó, com telefone 98411-0938 ou 99933 3966. Auto Center Tijucal, ao lado do posto Amarelinho. 11h02. Olha só, nós vamos cantar hoje o hino Ele. Ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé. Com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história eu sei pra mim. De segunda a sexta, às 11h, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de Fé. Do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira aqui em Cuiabá. E eu tenho a alegria de entrar no ar, trazendo ao seu coração este programa Mensagem de Fé. Acabamos de ouvir aí o programa maravilhoso com a nossa pastora Ana. Eu esqueci o nome da Igreja Santificados em Cristo. Isso mesmo, eu sou ruim de gravar nome, viu, irmãos? Preciso anotar, por isso que eu escrevo o que eu falo. E um programa abençoado. E agora nós estamos entrando com este tempo, passar um tempo aqui de 1 hora, ministrando ao seu coração a palavra de Deus. E eu quero, antes de entrar na minha programação, a palavra que nós vamos transmitir, quero orar com você. Querido, eterno, maravilhoso Deus, graças te dou, ó Pai, por ser o meu Deus, o meu Paizinho querido, o meu Abba. Tu és tão bom, apesar de criar todas as coisas, tudo que foi criado foi feito pelo poder da Tua palavra. O Senhor fez o homem das suas próprias mãos e colocou nele o fôlego de vida. E eu fui alcançado. Esse fôlego chegou até a minha vida e chegou também até a vida de cada uma dessas ovelhas que o Senhor tem colocado para que eu, juntamente com cada um dos irmãos que compõem a grade de programação desta rádio, pudesse cuidar delas. E eu venho trazendo, Senhor, a porção do alimento da Tua palavra a cada coração. Uma porção do Teu maná que servirá de suprimento para este dia. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai operar os Teus milagres, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas, como o Senhor sempre operou. Obrigado pela vida dos meus amigos do Facebook. Obrigado pela vida dos meus amigos do YouTube, do Instagram. Os meus amigos também que estão sintonizados pelas ondas da rádio 106.9 MHz, a rádio Adorai FM, pela rádio web. Meu Deus, por cada canal de comunicação que está sendo transmitido esta programação. Pai, que o Senhor possa alcançar os nossos corações com as verdades do Senhor. Revela, Senhor, a cada um o coração do Senhor, para que possamos viver dias de bênção, dias de glória,
dias da tua presença. Senhor, eu peço ao Senhor que use a minha boca para transmitir a cada irmão, a cada irmã, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para mais uma programação. Eu e o meu querido sonoplasta, pastor Araújo, eu de Caio Araújo de lá. Uma dupla maravilhosa, né? Para nós levarmos este programa, Mensagem de Fé, ao seu coração. E, como sempre, vou deixar o meu convite aqui. Você que tem gostado dessa programação, não assista ela sozinha. Você que está assistindo ela pelo Facebook, compartilha aí com a sua rede de amigos, com o seu feed de mensagens, para que os teus amigos possam ser edificados por este programa glorioso. E ao final deste programa, o irmão Araújo, ele deixa gravado aqui no Facebook da Rádio Adorai. Você pode estar ouvindo ele novamente. E também lá no meu canal do YouTube eu vou baixar e vou colocar lá, para ficar à disposição de você que quer ouvir e também compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Então você pode também entrar lá no meu canal do YouTube, estar se inscrevendo. Como é o nome do canal, pastor? É Claudemir Ribeiro o nome do canal. Isso aí. Eu queria até que você desse uma pausa. Você que tem aí o celular, seu smartphone, você, por gentileza, entra aí no YouTube e digita aí Claudemir Ribeiro. Você vai ver que vai aparecer, o primeiro que aparecer sou eu, isso mesmo. Você se inscreve nesse canal, aproveita e aciona o sino. E lá todo dia eu tenho uma mensagem de fé para você. Eu tenho uma mensagem poderosa ali para o seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Todo dia eu coloco um pão diário para a sua vida. E hoje tem um pão diário lá glorioso, falando a respeito de você perder aí o seu medo, né? O seu medo. Você quer perder seu medo, você quer se sentir realizado? Medita na palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor. Quando você declara a palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor ele vai liberar a bênção dele sobre a sua vida. Então, querido, minha querida ovelha, eu estou com essa campanha de inscrições para nós atingirmos aí o primeiro 1000, né? Nós estamos aí divulgando e pedindo para você que está nos assistindo, você que gosta dessa programação, então você pode estar já se inscrevendo no canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, tá bom? Eu vou falar isso aí mais umas 2 ou 3 vezes durante esse programa, porque muita gente entra no rádio, o rádio ele é algo dinâmico. Então, a gente tem que estar sempre de vez em quando repetindo. Mas para você que está comigo, fica ligadinho aí, porque hoje eu quero falar uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu quero que você não perca nada. Pega uma caneta, um papel e anote aí tudo que eu vou falar. Eu quero falar sobre as dimensões do amor de Deus. Já ouviu falar sobre as dimensões do amor de Deus? Sabe, queridos, a revelação mais importante do universo é que Deus nos ama. Sabia disso? É a maior revelação que existe para as nossas vidas. Nós somos objeto precioso de Deus, o objeto da graça de Deus. Você é grandemente favorecido pelo Senhor. Você é ricamente abençoado e poderosamente agraciado pelo Senhor. E sempre nós vemos e ouvimos pessoas estar falando da graça de Deus. E eu sou um dos pregadores da graça. Não sei se vocês perceberam, mas eu prego a graça de Deus, que é o favor imerecido. Mas muitas pessoas, elas quase que nunca dão a definição do que seja essa palavra, essa graça. Não é verdade? Então é muito mais do que receber algo de graça, tá? Você receber algo sem você pagar nada, né? É muito mais do que isso. Sabe, queridos, a graça é você participar da herança de Cristo e da glória do próprio Deus. E isso sem ter que merecer absolutamente nada. Você não merece e Ele te dá. Deus ele não foi teórico
ou cheio de retórica vazia, quando ele decidiu expressar o amor dele por cada um de nós. Não foi meramente algo romântico, nos recitando uma bela poesia, mas ele foi completamente e extremamente prático. Ele demonstrou completamente o seu amor por cada um de nós. Nada, absolutamente nada, minha ovelha, é mais importante do que sentir-se amado por Deus. Queridos, coisas boas acontecem com quem se sente amado. Por quê? Porque Deus demonstrou o seu amor por cada um de nós. Nada, absolutamente nada é melhor, mais importante do que isso. Ele demonstrou esse amor enviando o Senhor Jesus para morrer pelas nossas vidas. Houve um dia, sabe, amado, que Jesus se fez gente. Isso mesmo, igual eu e você. Ele é a exata expressão de Deus. E, portanto, a exata expressão do amor do Pai por nós. Então, o que nós precisamos fazer então, pastor Claudemir Ribeiro? Nós precisamos orar para nós recebermos a revelação desse amor imenso em nossas vidas. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele faz exatamente esta oração para cada um de nós. Eu vou ler para os amados. Somente podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus quando conhecemos o seu amor. Precisamos conhecer. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? No versículo 17 ele diz assim, ó, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a alegria, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe cada um dos meus amigos do Facebook particular, do Facebook da Rádio Adorai, que está nos ouvindo, né? A paz do Senhor para cada um de vocês. Então, queridos, nós vemos esse versículo que nós acabamos de ler aqui, que nós só podemos ser tomados dessa plenitude de Deus quando nós conhecemos o seu perfeito amor por nós. Então nós precisamos conhecer todas essas dimensões desse amor. O seu comprimento, a altura, a largura e a profundidade. E eu quero meditar um pouco sobre cada uma dessas 4 dimensões do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém ou não amém? Amém ou amém? Falar igual o pastor Washington. Queridos, então em primeiro lugar eu quero falar da largura. A largura do amor de Deus. Glória a Deus. Eu estou tão feliz, queridos. Eu estava agora pela manhã, eu fui ministrar ali na Assembleia Legislativa. Tem um irmão que tem um grupo de oração e ele me convidou para estar ministrando no gabinete de 2 deputados. E fui ali, ministrei a palavra do Senhor no gabinete do meu amigo e delegado Claudinei. E também, depois nós fomos para o gabinete do deputado Fávero. E foi uma bênção ali, o Cláudio Fávero. E Deus tem feito uma grande obra dentro daquela Assembleia Legislativa. As pessoas têm aberto o coração para o Senhor. Então é importante, amados, nós testemunharmos do nome do Senhor. E eu quero falar agora sobre a largura do amor de Deus, tá? Então o amor de Deus é largo, queridos. Sabe por quê? Porque esse amor de Deus ele é largo? Porque ele atinge a toda a humanidade indistintamente. Então ele atinge lá o branco, o preto, o azul, o amarelo, o pardo. Ele atinge o rico, o que tem mais ou menos dinheiro, o que não tem dinheiro nenhum, né? Ele atinge a todos indistintamente. O amor de Deus, ele é na direção de qualquer pessoa, desde aquele que parece ser o mais bonzinho até aquele que é tido como o mais perverso de todos. Queridos, é fácil acreditar que Deus ama os bonzinhos, não é verdade? É isso aí. Mas é um desafio nós crermos que mesmo o mais perverso dos homens é alvo do seu amor. Houve uma mulher, membro da nossa igreja videira lá em Goiás. Ela, há anos atrás, ela já até partiu para o Senhor.
Mas ainda hoje a sua vida, ela é uma grande fonte de inspiração para nós que ministramos essas verdades reveladoras da palavra de Deus, né? Ela é um testemunho para provar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus. Então o nosso pastor, ele foi convidado para ir certo dia ministrar numa penitenciária da cidade. E aí, depois de pregar na ala masculina, convidaram ele para ele ministrar para as mulheres, a ala feminina, pois havia alguém ali que ele precisava conhecer. E iniciou ali a reunião, e havia uma mulher que ficava sempre isolada das outras, né? E ela não se misturava e estava sempre sozinha num dos cantos. Era uma mulher negra, alta e bem forte, e ela tinha um semblante bastante sério. E o pastor, né, ele falou ali, ele viu que aquela mulher tinha um semblante severo e parecia que ela era uma pessoa atormentada. E o pastor, ele falou do amor de Deus para aquelas mulheres que ali estavam, do quanto Deus amava cada uma daquelas mulheres. E ao final ele fez o apelo de salvação, como eu sempre faço ao final do programa aqui. E quase todas aquelas mulheres ali, elas vieram à frente, aonde estava sendo ministrado a palavra de Deus, exceto aquela que estava no canto. Em seguida os irmãos a trouxeram para que o pastor orasse com ela. E ele questionou por que ela não tinha vindo orar junto com aquelas outras mulheres naquele ambiente. E disseram para o pastor que era assim que funcionava na cadeia. Ela não podia ficar junto com as demais mulheres presas. Ela tinha que permanecer sozinha, porque o seu crime ali era pior que o crime das outras. Aí o pastor chamou aquela mulher e perguntou se ela queria confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele perguntou para ela: você crê que Jesus lava os seus pecados? Nesse momento, queridos, ela começou a chorar de uma forma convulsiva. O seu rosto brilhava de tantas lágrimas que caíam, que rolavam dos seus olhos. Ela repetia sem parar: eu creio, eu creio, eu creio. Diante disso, o pastor lhe disse: então eu posso lhe afirmar que todos os seus pecados estão perdoados. Naquele momento, a pessoa que convidou o pastor olhou para ele profundamente e perguntou: pastor, você sabe com quem está falando? Você sabe quem é essa mulher? E aí contaram que se tratava de uma grande feiticeira, que anos antes tinha sido presa e condenada junto com um grupo de feiticeiros de uma grande feitiçaria, que anos, né, era um grupo de feiticeiros que pegavam crianças, matavam e comiam o coração lá na cidade, lá numa das cidades de Goiás. A coisa toda era aterrorizadora, monstruosa. E aquela mulher era satanista. Então a história era repulsiva e revoltante. Depois de julgada num ginásio, aquela mulher, diante da população da cidade, ela foi condenada a muitos anos de prisão. Depois de dizer isso, aquela mulher fitou os olhos para o pastor e ela estava ansiosa por ouvir dele a opinião que ele tinha para emitir a respeito dela. Será que depois de tudo isso, será que o pastor manteria de que os seus pecados estavam perdoados mesmo? Sabe, queridos, o que me alegra quando eu revejo esse testemunho, sabe o que é? Que ele olhou para aquela mulher e ele foi movido pelo Espírito de Deus e disse: eu reafirmo o que eu lhe disse. O que Jesus fez na cruz foi maior do que o que você fez. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz foi maior do que o seu pecado. E se você crê hoje com o seu coração e confessar com a sua boca que naquele sacrifício que Jesus fez, você está perdoada, você está perdoada hoje de todos os seus pecados. Aquela mulher não podia ficar junto das outras, porque as outras presidiárias, queridos, elas se achavam mais santas do que ela, se achavam melhores e mais justas. Aquela mulher poderia ser a pior pecadora
que já tinha na vida, que aquele pastor já tinha conhecido. Mas ela se converteu, ela teve a sua natureza mudada. Depois disso, ela estava presente em todos os cultos que tinha dentro do presídio e passou a dizer que ela era membro da nossa igreja videira. Muitos anos depois, aquela irmã ela entrou no regime semiaberto, e esse regime, os presos eles saem durante o dia para trabalhar e à noite voltam para dormir no presídio. Ela não podia participar dos cultos noturnos, mas ao longo dos dias ela se envolveu em uma célula. E certo dia ela perguntou ao pastor se podia testemunhar a respeito de sua história. E ele respondeu assim: não repita a sua história, nem para você mesma dormindo trancada no quarto. A sua história foi encerrada naquele dia em que você confessou o Senhor Jesus. Você não tem mais passado. O seu passado foi apagado. Algumas pessoas, elas não vão conseguir participar de um culto ao lado de alguém que fez aquelas coisas. Elas podem achar que você não mudou, que ainda continua a mesma pessoa. Sabe, queridos, a igreja sustentou esta irmã por muito tempo, pois ninguém dava emprego para ela e nem mesmo aceitava ela por perto. Tinham medo daquela mulher. Algum tempo depois, essa irmã ela passou para o Senhor, mas ela esteve completamente firme na fé e na vida da igreja. Se você for para o céu um dia, junto comigo, você vai encontrar essa irmã lá. Sabe por quê? Porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Querido e querida do Senhor, eu creio que se você algum dia cometer um pecado que chega aos pés dessa mulher, eu acho que você nunca vai cometer. Se existisse uma Olimpíada de pecadores, aquela mulher certamente ela concorreria à medalha de ouro. Se Deus perdoou aquela mulher, Ele perdoa você também. Se o amor de Deus foi grande o suficiente para perdoar e transformar aquela mulher, Ele vai perdoar você também. Isso é graça. E eu sei que a graça sempre parece ilógica, ela sempre parece algo absurdo. Mas o amor de Deus é muito maior do que qualquer lógica humana. Qualquer pessoa ela pode ser mudada. O amor de Deus é largo o suficiente para alcançar você também. Eu quero falar também agora, queridos, do comprimento do amor de Deus. O amor de Deus, queridos, não é somente largo, ele também é longo. O comprimento nos fala que o amor de Deus, ele abrange não só este tempo, mas ele abrange a todos os tempos. Não é restrito a um período da nossa história, a um momento da nossa história, a um momento em que a pessoa está de bom humor, ou que Deus está de bom humor. Deus não apenas nos ama, Ele próprio é amor. E o seu amor abrange a toda a eternidade. O amor de Deus, queridos, ele é tão extenso que alcança todas as fases da sua vida. A fase presente, alcança o seu passado e alcança também o seu futuro. Certa vez, um pastor, conhecido por pastor Judson, ele é presidente de uma igreja da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. E ele contou um testemunho que ele vivenciou com um pastor da sua igreja. Ele disse que certa ocasião um pastor da sua denominação havia caído em pecado de adultério e de prostituição. E ele foi corrigido e disciplinado, ficando 3 anos afastado do trabalho pastoral. E a sua família perdoou, mas ele não se perdoava. Depois de cumprir ali aquele tempo de disciplina, o pastor Judson o chamou, para caminhar ali e reintegrá-lo ao ministério da igreja local. Mas não havia nada que o pastor Judson dissesse que pudesse convencer aquele pastor. Ele resistia dizendo que para ele não tinha mais jeito. Dizia que ninguém jamais iria esquecer o seu pecado, e sempre que estivesse pregando, as pessoas o condenariam. E não houve meios de aquele pastor ser convencido. E o pastor Judson voltou para sua casa,
entristecido, e orou a Deus para que Deus lhe desse uma palavra que pudesse dizer àquele pastor, que o convencesse. E ele contou então que teve um sonho naquele dia. No sonho, ele foi levado a um lugar muito amplo no céu. Naquele lugar havia livros, e muitos livros, como se fosse uma biblioteca muito grande, gigantesca. E daí ele viu ali que havia anjos servindo. Então chamou um deles e perguntou: que lugar é esse? E que livros são esses que estão aqui? O anjo lhe respondeu que aquele era o lugar onde estavam guardados os livros da vida de cada homem que passou pela terra. Cada livro desses, afirmou ele, é o livro da vida de um homem. Tudo que essa pessoa falou e fez está registrado aqui para o juízo do último dia. Então esse pastor Judson ficou impressionado, pois não imaginava que havia algo assim no céu. Então naquele momento lhe ocorreu perguntar para aquele anjo se ele poderia ver o livro da vida daquele pastor que havia caído no pecado. O anjo prontamente saiu e voltou trazendo o livro. O pastor começou a folheá-lo e viu ali o dia da conversão, o dia da ordenação, o seu casamento, o nascimento dos seus filhos, todos os grandes eventos da sua vida. E ficou intrigado, pensando como Deus teria anotado o dia do pecado daquele homem, aquele dia terrível da sua queda. Quando, porém, aquele pastor virou a página onde deveria estar descrito aquele dia, teve uma grande surpresa. As páginas estavam em branco, não havia absolutamente nada escrito. Ele chamou o anjo e perguntou: você não disse que tudo que os homens falaram e fizeram estariam registrado aqui para o dia do juízo? Mas olha esse livro, olha esta página, ela está em branco. Então o anjo lhe explicou que aquelas páginas estavam em branco porque tudo aquilo que o sangue de Jesus apagou, não há mais memória diante de Deus. Deus não se lembra. Eu ministrei essa palavra essa semana que passou. É só você voltar um pouquinho as ministrações, aqui na rádio. Hoje, queridos, eu estou aqui para contar-lhe a respeito desta grande amnésia divina. O sangue de Jesus, ele tem poder de apagar da memória de Deus o seu passado. O sangue de Jesus tem o poder de apagar o seu passado. Hoje você pode dizer que não tem passado. Os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se alguém vier acusá-lo de alguma coisa do seu passado, peça-lhe para ele ir conversar com o seu advogado. E quem é o seu advogado? O meu hoje é Jesus, que está à destra de Deus, diante do Pai, não para acusar, mas para interceder por cada um de nós. E eu quero falar também a respeito da altura do amor de Deus. O amor de Deus, queridos, não é apenas largo e longo, ele também é imensurável. Ele é de uma altura imensuravelmente alta. O que significa essa altura, queridos? Significa que houve um dia que o seu filho, o Filho de Deus, que também é Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. Qual é a altura do amor de Deus, então, pastor Claudemir Ribeiro? É a altura que separa o céu e a terra. Qual é a distância, então, entre o céu e a terra? É a distância que ele percorreu para vir ao nosso encontro. Ele abandonou a sua glória e veio habitar entre nós. O Senhor Jesus abriu mão da divindade e se vestiu de corpo humano para habitar entre nós. Ele agora sabe o que você sente, porque você sentiu na sua própria pele. Ele viu como você enxerga, como você vê, para saber o que é ser tentado. Talvez, queridos, no dia do julgamento, quando Deus mencionasse os seus pecados, você poderia dizer a Ele: ah, tudo bem, Deus, é muito fácil o Senhor como Deus me julgar. O Senhor não sabe o que é ter a carne tremendo de vontade de pecar.
talvez alguém acusasse a Deus dizendo que é muito fácil ser Deus. Se eu fosse Deus, eu também não pecaria. Alguém poderia acusá-lo assim, dizendo: eu queria ver o Senhor no meu lugar, se o Senhor seria capaz de suportar as tentações que eu passei. Querido, mas hoje, no dia de hoje, ninguém pode acusar a Deus. Por quê? Pois Jesus veio e se fez homem. Ele, sendo Deus, se fez homem. Cada tentação que você passa, Ele passou também. Cada tentação que você enfrenta, por mais estranha, mesquinha, estúpida que pareça, Ele também enfrentou. Mas com uma diferença: Ele não caiu. Ele venceu todas elas. Por quê? Por que Ele venceu? Ele está qualificado agora para ajudar cada um de nós nas nossas tentações. A altura do amor de Deus, queridos, ela nos fala da sua graça. Como podemos entender a graça de Deus, esse favor imerecido? Nós somos tão acostumados a buscar a justiça que a graça, ela até parece coisa estranha para nós. Existem 3 palavras aqui que definem as ações de Deus: a justiça, a misericórdia e a graça. Suponha que você esteja agora em sua casa, sentado em sua varanda, e de repente você percebe aí o filho do seu vizinho. Ele pega o carro do seu pai e está tentando aprender a dirigir sozinho. E subitamente ele acelera o carro e perde o controle e bate contra o seu muro. Aí você vai, olha a situação e resolve tomar uma atitude. Nessa circunstância, você pode tomar uma dessas 3 atitudes possíveis que eu acabei de falar. Todas essas atitudes, elas são corretas, mas cada uma revela um lado do seu caráter. A primeira possibilidade é você ser justo, fazer justiça. Como você poderia fazer justiça aqui? Você chegaria ao jovem e lhe diria: filho, você derrubou o muro. Você e seu pai vão ter que pagar esse muro. Se não tiverem dinheiro, vendam o carro e construam o meu muro. Isso seria justo, não seria, queridos? Lógico que sim, né? Se Deus resolvesse simplesmente aplicar a nós a sua justiça, todos nós já estaríamos fulminados lá no inferno. Mas Ele não quer mostrar a sua justiça para nós. Ele deseja revelar algo mais profundo do seu caráter amoroso. A segunda possibilidade seria exercer misericórdia. E Deus, Ele exerce misericórdia para conosco. Você chegaria ao garoto e lhe diria: você é pobre e não tem como pagar esse muro. Quando ficar sabendo, seu pai vai lhe encher de sopapos. Então eu estou com dó de você. Vai embora para sua casa, arruma seu carro e deixa que eu resolva aqui com o meu muro. Isso aqui, queridos, é misericórdia. Misericórdia é um pouco melhor. A misericórdia, ela diminui o nosso problema, mas não nos acrescenta absolutamente nada. Pela misericórdia, queridos, eu vou receber o julgamento que eu mereço, mas não há garantias de que vou receber bênção nenhuma. Agora, a terceira possibilidade é a graça. Preciso, porém, queridos, lhe dizer que a graça não é deste mundo. A graça, ela é do céu. A graça veio quando Jesus veio, porque Jesus, ele era cheio da graça e da verdade. Na verdade, queridos, essa graça é o próprio Senhor Jesus. Como seria agir com graça? Eu quero dizer para você, falar como que é agir agora nessa terceira forma. Essa graça seria você chegar ali para o menino dentro do carro e perguntar: menino, você se machucou? Se o menino tivesse se machucado, o que você faria? Você cuidaria dele e depois você ensinaria aquela criança a dirigir, aquele menino a dirigir. Você não apenas consertaria o carro dele, mas até lhe daria o seu carro de presente para aquele menino. Você conhece alguém assim? Somente o Senhor Jesus. Ele é assim. Só Ele é assim, queridos. A verdade é que nós teríamos que ir para o inferno
Mas o nosso Deus, Ele quis mostrar a sua graça. Nós éramos deformados pelo pecado e nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje, porque nós cremos, Ele nos faz filhos e seus herdeiros. Isso é algo absurdo para uma mente sobrenatural. Mas hoje, Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas hoje porque nós cremos, o nosso Deus, Ele nos faz seus filhos e seus herdeiros. Isso é algo absurdo para uma mente natural. Os homens, a maior parte, eu vou falar para vocês, queridos, que estão me ouvindo agora, muitos de vocês estão falando, mas que palavra é essa que esse pastor está trazendo? As pessoas acham um absurdo. Eu não tenho que fazer nada não, pastor? Não. Você aceitou Jesus, você já veio para uma obra completa. O Senhor já fez. Toma posse, se apropria disso. Viva essas verdades que eu estou falando aqui. Graça é isso. É um favor imerecido. Você não merecia, mas Ele fez por você, ponto final. Por que você vai ficar questionando Deus? Por isso que eu convido você, ouça essas ministrações aqui da Rádio Adorai 106.9, das 11 às 12, que eu trago aqui de segunda a sexta. E ouça também lá no meu canal do YouTube os pão diário que eu trago toda manhã. O meu canal do YouTube é Claudemir Ribeiro. Entra lá, se inscreva, aciona o sino. Toda manhã tem uma mensagem para você. Mensagem da graça, do que você não merece. Você não precisa fazer nada, já está feito. O amor de Deus é tão alto que nem podemos entender. Em certa ocasião, um vizinho de um prédio de uma das nossas igrejas, ele era um homem muito inteligente. Ele começou a frequentar a igreja lá em Goiânia, que é a nossa igreja sede, e começou a gostar da pregação do pastor Aloísio. Aí certo dia, ele falava assim, ele chegava, terminava o culto, ele procurava o pastor Aloísio e falava assim: o senhor é um homem muito inteligente, gosto demais da pregação que o senhor faz. Mas um dia, o pastor Aloísio pregou esta mensagem para a igreja. E aí ele olhou para o pastor e falou assim para ele, terminou o culto, ficou perplexo, achou que aquilo era algo absurdo. E chegou o pastor e falou assim: o senhor quer dizer, pastor, que eu não tenho que fazer nada? Isso é de graça? Eu não preciso de obras, penitências, eu não preciso de sacrifício? Você agride minha inteligência com essa palavra, pastor. Concluiu ali. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele nunca mais voltou para a igreja. Sabe por quê? Porque ele sempre viveu com base na meritocracia. E essa mensagem que eu trago aqui, nada é por você, é tudo com Ele, tudo a ver com Ele. Por isso que de vez em quando eu coloco aqui nesse programa aquele louvor do Ministério Central 3, que diz que é tudo a ver com Ele, não é comigo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, nem um pastor aqui é nada, mas o Senhor é. Ele quis abençoar cada um de nós, Ele quis nos dar o seu favor para com as nossas vidas e nos fez herdeiros de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, junto com você e com Cristo. Somente aquele que crê na graça, nesse favor, pode agradar a Deus. Deus não tem prazer, queridos, em ninguém que procura merecer. Se você está procurando merecer alguma coisa, Deus não tem prazer em você. O Senhor rejeita aquela pessoa que é cheia de justiça própria. Mas Deus ama aqueles que creem no que Cristo fez. No que Cristo fez. Se a tua fé ela é baseada no que Cristo fez, o Senhor te ama. Não confie nas suas próprias obras, pois de Deus só se recebe pela graça. O que crê na graça, no favor imerecido, é aquele que sabe que não merece, mas se posiciona para receber tudo. É como alguém disse: não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Essa é a glória de Deus. Você vai contar para estas gerações e para gerações futuras o que Deus fez a seu respeito, como você era e onde você estava. Mas Deus olhou do céu e lhe estendeu a mão e tirou você do barro e o colocou no lugar alto. Ele lavou as suas vestes e lhe pôs
uma coroa na cabeça e um anel no dedo, dizendo: você agora é o meu filho, sente-se do meu lado e vamos reger as nações. Glória a Deus, aleluias. Falei aqui da terceira dimensão do amor de Deus, a altura do amor de Deus. Eu quero falar da última dimensão de Deus, que é a profundidade. Antes eu quero convidar você, meu amigo, que está me ouvindo agora, você que entrou para ouvir este programa Mensagem de Fé, aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz, você que está me assistindo pelo Facebook da rádio ou pelo meu Facebook também. Eu quero convidar você que não se inscreveu no meu canal do YouTube. Entra lá, se inscreva. E você pode estar acionando o sino. Todo dia de manhã eu coloco ali uma mensagem poderosa de Deus. Uma mensagem curta, um pão diário para o teu alimento. Então, você pode entrar lá. Eu preciso estou numa campanha de inscrições. Então, faço o apelo. Dá uma pausa aí nessa mensagem. Enquanto eu estou falando, entra aí no YouTube, escreva Claudemir Ribeiro, se inscreva nele. Depois você volta lá e coloca o sininho todas, para você receber todas as notificações de mensagem. Você vai ser muito edificado pelas palavras de fé que nós colocamos ali. Ali eu tenho um curso sobre autoridade espiritual, são 11 ministrações. Você pode entrar ali, você que é líder de igreja e quer aprender a respeito de autoridade espiritual, eu tenho ali esse curso. Tenho ali também uma série de mensagens a respeito do poder de crer corretamente, 127 mensagens curtas a respeito do poder de crer corretamente. E temos também uma infinidade de mensagens diárias que nós postamos ali para edificação, para a vida de cada um. Então você é meu convidado a se inscrever no meu canal do YouTube. E você também que ainda não matriculou o seu filho, você quer colocar o seu filho numa escola por princípios, eu queria convidar você para estar indo lá visitar a nossa escola, a Escola Videira. Nós temos vagas aí do 1º ao 9º ano. É uma bênção, irmãos, essa escola que Deus preparou para nós que somos povo de Deus. Então você ainda não matriculou o seu filho, você tem condições de pagar uma escola, leva lá, queridos, e você vai matricular seu filho, vai estudar numa escola com princípios. Seu filho vai crescer no temor do Senhor, vai ser uma bênção, amém? Então vamos falar a respeito da profundidade do amor de Deus. O amor de Deus, queridos, não é apenas largo, não é apenas longo e não é apenas alto, ele também é profundo. É um amor que não se importa de ser chamado de sem vergonha. A Bíblia conta a história de um homem chamado Oséias. Quando eu vejo a história de Oséias, queridos, vou falar para vocês, esse cara, ele não existe. E Deus bota um cara desse, um sujeito desse, para nós lermos, para nós meditarmos. E eu falo de um amor sem vergonha, isso aqui. A Bíblia conta de um homem chamado Oséias, ele era profeta, e a sua esposa se chamava Gomer. E Deus mandou que ele buscasse essa sua mulher, sabe aonde, queridos? Num prostíbulo. Ela era prostituta, e Deus mandou ele buscar essa mulher para casar com ele. Ele foi e se apaixonou por Gomer, e trouxe-a para dentro da sua casa, e teve 3 filhos com essa mulher. Num belo dia, ele chegou em casa e a sua mulher não estava mais lá. Perguntou aos filhos que disseram: olha, Oséias, você não vai gostar, mas apareceram aqui uns homens e eles levaram sua mulher para o prostíbulo de novo. Oséias ficou completamente transtornado. O que fazer nessa situação, queridos? Sabe o que ele fez? Ele foi lá no prostíbulo de novo, foi atrás dela e tirou ela de lá e trouxe de volta para sua casa. Mas depois de alguns dias a mulher sumiu novamente. Aí chegaram para ele e falaram assim: olha, Oséias, não queria falar, mas ela está lhe traindo. Oséias quebrou tudo que tinha em casa, quebrou a louça, quebrou as coisas. Pensou até em matar a mulher, mas quando ele olha para ela, o seu coração se derrete de amor. E ele pede desculpas, e ele só sabe dizer que a ama, é a mãe dos seus filhos. E ela volta para casa, mas depois de algum tempo, novamente volta para a promiscuidade. Os vizinhos estavam falando de Oséias e falavam: Oséias é um safado, merece a mulher que tem, é um homem sem vergonha. Quem é mais sem vergonha? Aquele que trai ou aquele
que perdoa o traidor. Sabe, queridos, a grande verdade é que todos condenam aquele que perdoa. Normalmente, quem perdoa é taxado de sem vergonha. Mas Deus chamou Oséias para que o homem pudesse entender o seu amor. Você já caiu tantas vezes no mesmo pecado que começa a pensar que está abusando da bondade de Deus. É isso que acontece com cada um de nós. Mas Ele mansamente, Ele aceita você novamente. Você pede perdão uma vez, 10 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7. E Ele diz: eu te perdoo. O amor de Deus, ele é tão constrangedor quanto o amor de Oséias. Qualquer característica, queridos, do amor de Deus no homem é loucura. Mas em Deus é simplesmente a natureza dele. Essa é a natureza de Deus. Havia um homem, hoje eu estou contando bastante história, né, queridos? Havia um homem que possuía um único filho. Aquele garoto tinha sido criado com todo o mimo e conforto possível que um pai e uma mãe pode dar. Mas chegou aos 17 anos, ele começou a se envolver com drogas. E o pai fez de tudo. Ele repreendeu, ele bateu, ele corrigiu. Ele tentou interná-lo numa clínica, mas nada resolvia a vida daquele garoto. E aquele garoto, ele se envolvia cada vez mais com drogas. E ele começou até a roubar. Primeiro começou a furtar o que tinha dentro de casa, depois dos familiares, depois dos vizinhos. E a situação ficou insustentável. E o pai então deu um ultimato. Falou assim: meu filho, eu amo você, mas não posso mais aceitar o seu comportamento. Eu já fiz de tudo por você, mas eu não vou tolerá-lo aqui dentro vivendo essa vida. Você vai ter que escolher. Ou você vai ficar comigo, ou você escolhe as drogas e os seus amigos. Aquele garoto bateu na mesa, revoltado, dizendo que ninguém o compreendia. E ele saiu de casa e não voltou mais. Nos anos seguintes, o jovem se envolveu com todo tipo de drogas. Tornou-se um jovem envelhecido, doente e explorado. Quando estava à beira da morte, ele caiu em si e pensou: o único amigo que eu realmente tenho é meu pai. E então ele resolveu voltar para casa. Mas sabe o que aconteceu? Ele não tinha coragem. Depois de tudo que tinha feito, talvez seu pai até não o aceitaria de volta. Naqueles dias, quando ainda se escreviam cartas, porque hoje não se escreve mais, né? Ele escreveu para o pai dizendo: pai, eu pequei muito contra o Senhor. Eu fiz tudo o que era errado. E o Senhor tem o direito de não me aceitar de volta. Mas eu gostaria de voltar para casa. Eu vou pegar o trem e o Senhor o trem para nossa cidade. O trem ele passa perto da nossa casa e em frente dela tem uma grande árvore. Se o Senhor me aceitar de volta, coloque uma bandeira branca em cima dessa árvore. Assim, quando o trem se aproximar, eu vou olhar, e se eu vir de volta aquela bandeira branca em cima da árvore, se eu vir de volta a bandeira, eu saberei que o Senhor me aceitará de volta. Mas ao passar, se eu olhar para aquela árvore e não vir a bandeira branca, vou saber que o Senhor não me quer de volta. Nesse caso, eu não descerei do trem e passarei direto. E aquele jovem, ele tomou o trem e quando já chegava perto da sua cidade, abaixou a janela ansioso para encontrar uma bandeira branca. E ele olhou ali em direção àquela árvore, em direção à casa e àquela árvore que estava na porta, onde ele disse para que fosse colocada ali uma bandeira branca. Mas qual foi a sua surpresa? Não havia uma bandeira branca. A árvore inteira estava cheia de bandeiras brancas. E o caminho até a casa daquele homem, daquele jovem, também estava cheio de bandeiras brancas. Quando ele desceu, o pai apenas disse: meu filho, nesses anos todos, eu estive esperando você de volta. A porta sempre esteve aberta. Eu procurei por você e não encontrei, mas hoje é um dia de festa no nosso lar. Aleluia.
Eu quero que você saiba, querida ovelha, que me ouve neste momento, que o caminho diante de você até a casa do Pai está cheio de bandeiras brancas, porque o amor de Deus é profundo, Ele nos toca completamente. Não importa mais o seu passado, esse é o amor de Deus, o amor que encontrou sua expressão em Jesus. Ele é a maior expressão desse amor. Todas essas histórias que lhe contei não expressam completamente esse amor. Por quê? Porque você é amado. E a prova verdadeira do amor de Deus é a cruz de Cristo. Houve um dia em que Deus se fez gente e veio habitar entre nós. João diz que o Verbo se fez gente e se fez carne. O Verbo é Jesus e Ele veio habitar entre nós. Há 2000 anos aconteceu o mais extraordinário mover de Deus na história. Uma escada foi colocada ligando a terra aos céus, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nunca houve nada parecido com isso, nem jamais haverá. Houve um dia em que Deus, que é apenas Espírito, resolveu se tornar também homem, lá em Belém da Judéia. Naquele dia os anjos apareceram aos pastores proclamando: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque naquele dia, em Belém da Judéia, nasceu o Salvador, o Senhor Jesus. E lá em Belém estava Jesus deitado numa manjedoura, num coxo, porque não havia lugar nas hospedarias. Os magos vieram e o adoraram, os pastores vieram e se curvaram. Você pode ver Jesus fugindo para o Egito, José fugindo, levando Jesus para o Egito, ainda bebê, para não ser morto pela ira satânica de Herodes. Mas depois ele volta, e Deus vai crescendo na forma de homem, escondido no lugar obscuro chamado Nazaré. Por causa disso, ele seria chamado de Nazareno, e ele vai crescendo cheio de graça e de verdade. Aos 12 anos ele é levado ao templo, e os doutores da lei se maravilham, dizendo: que garoto é esse? Que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus, porque Ele é Deus. Antes que Maria existisse, Ele já existia. Maria foi a mulher escolhida por Deus, santa, como a Bíblia diz. Mas Jesus é Deus. Ela foi só o canal. Maria carregou Jesus 9 meses. Você vai carregá-lo por toda a vida dentro de você, no seu espírito. Aos 30 anos de idade, ele vem chegando ao Rio Jordão, e João Batista, o pregador do caminho, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizá-lo com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus entrou na casa para ser batizado, ele entrou na água para ser batizado, não porque tivesse pecado, mas para cumprir toda a justiça de Deus. Quando ele sai da água para o Pai, brada do céu, o Pai brada para ele: esse é o meu Filho amado. E o Espírito Santo vem sobre ele como pomba, porque ele é parte da Trindade, ele é o Filho. Ele sai da água e começa o seu ministério. O seu primeiro sermão é liberado em cima de um monte. Ele proclama: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As multidões ali se maravilhavam e diziam: ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. O Espírito do Senhor era com ele, e por onde ele ia, os demônios fugiam diante dele, gritando pelo caminho. Ele impunha as mãos sobre os leprosos que ficavam curados, os paralíticos se levantavam, os cegos viam, os surdos ouviam. Jamais se viu tal coisa. Deus desceu para o meio do caminho dos homens em Jesus de Nazaré. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mas ele não veio apenas para isso, ele veio para ser a expressão viva do amor de Deus. Então, queridos, já no fim do ministério, ele vai orar no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue. Em agonia ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Queridos, e ele disse que esse cálice
se for para eu beber, eu possa beber. Sabe, queridos, essa era a punição nossa, o nosso castigo, o castigo que cada um de nós tinha de receber. Deus precisa ser justo e Ele é gracioso. Como ser amoroso sem negar a sua justiça, queridos? Deus é justo e a sua justiça tem de ser satisfeita, mas Ele também é amoroso e gracioso. Ele queria nos punir. Como conciliar a justiça que exige a morte com o seu amor que insiste em nos dar a vida? Ele vem para ser punido em nosso lugar, e Jesus, Ele cumpre a justiça da punição sem negar o seu amor. Conta-se que durante a Guerra Civil Americana, no século XIX, 2 irmãos ficaram em lados separados da guerra. Um era do exército do norte e outro do sul. O exército do sul começou a perder as batalhas e muitos foram capturados entre eles. No dia em que chegou no acampamento, um dos irmãos, o mais velho, viu seu outro irmão no meio dos presos. Durante a noite ali, sorrateiramente, ele foi lá, trocou de roupa com o irmão e disse: você não pode ficar aqui, porque amanhã eles vão executar os condenados. Você foi julgado réu de morte, mas você não vai morrer. Eles trocaram de roupa, o mais jovem foi embora, e no outro dia, o mais velho foi condenado no lugar dele. Ele não precisava morrer, mas o fez por amor. Jesus é apenas o nosso irmão mais velho. Não precisava morrer, mas veio morrer em nosso lugar. Ainda no Getsêmani, a turba chegou, Judas se aproximou, aquele que ia trair com aquele beijo. Um beijo é o instrumento da traição. Logo em seguida, os guardas o pegaram e ele pergunta: a quem procurais? E eles apenas: procuramos a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, aqueles guardas caíram, não suportando o poder de Deus que estava em Jesus. O Senhor espera que aqueles homens ali se levantem e novamente pergunta: já dissemos, quem vocês procuram? Ele disse: sou eu. E ali cai mais uma vez. Jesus falou: vamos parar com isso, faz o que vocês têm que fazer. Se entregou. Sabe que eles não podiam prender Jesus. Jesus, ele se entregou para morrer por cada um de nós. E ele foi açoitado, ele foi até ali Pilatos, e o povo gritou para que crucificasse Jesus. Jesus foi crucificado e resolveu por cada um de nós. Jesus é a verdadeira expressão do amor de Deus. Aquela coroa de espinho que Jesus suportou não era para ele, era para mim. Aquela cruz que Jesus suportou não era para ele, era para mim. Mas ele veio para cumprir o grande propósito de Deus. Aleluias. Aleluias. Coloca aquele louvor, servo. Glória a Jesus. Nós vamos tocar na orla do manto do Senhor agora. Eu convido você que nunca aceitou Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo, para que eu possa receber esse amor tão glorioso que o Senhor trouxe através dessa palavra. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade e o direito de nascer de novo e ter o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos orar para o final, fazer a oração da fé. Enquanto é cantado esta canção, de nós tocarmos na orla do manto do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Você que precisa de oração, Deus se preocupa com você e Ele preparou esse tempo para a sua vida. Eu quero orar por você. Continua confiando. Teu milagre já chegou. Teu milagre chegou para a sua vida. Querido, eterno, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas. Eu toco agora na orla do manto de Jesus, para ser curado, para ser liberto, para ser transformado, para ser livre de todas as acusações. Pai, eu entrego este programa no altar do Senhor, a vida de cada um dos meus amigos ouvintes, que pararam para me ouvir durante esta 1 hora,
esse irmão que está me ouvindo no carro, no seu aparelho de celular, na sua casa, no seu aparelho radiofônico, seja lá qual for a forma que está sendo ouvida estas verdades. Que essa palavra seja a verdade de Deus revelada sobre cada coração. Eu oro, Senhor, por cura agora. Eu oro, Senhor, para que esta vida que está passando por algum tipo de enfermidade que seja curado. Reumatismo, dor nos rins, nos pâncreas, toda doença renal, toda doença no intestino, toda hérnia de disco, eu oro agora, toda dor na coluna, em nome do Senhor Jesus, toda atrofia nos nervos, toda dor nas costas, dor de cabeça, problema de visão, eu oro agora, eu repreendo todo espírito de enfermidade, saia desta vida agora, em o nome poderoso de Jesus. Eu oro agora sobre a tua vida, declarando a cura do Senhor, o milagre do Senhor. Por esta vida que está oprimida por Satanás, eu oro agora e desfaço toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria que tem agido sobre esta vida, em nome de Jesus. Eu oro e eu desfaço agora, que seja desfeita agora, que seja toda a algema, todos os grilhões, as amarras que tem prendido esta vida, que seja colocado por terra agora, em nome de Jesus. Receba a liberdade do Senhor sobre a sua vida. Eu oro sobre cada pastor, sobre cada missionário, sobre cada líder que vem aqui nesta rádio fazer a programação, pelos meus pastores, pastor Cristo, pastor Douto, meu Deus, pelos pastores, presidente da Vinha Nacional e Internacional, meu Deus, cada um seja abençoado pelo Senhor, pela vida do irmão Araújo, Senhor, que está aqui conduzindo esta rádio, cuida dele, meu Deus, e de cada aparelho aqui de som, Senhor, que compõe, meu Deus, a estrutura desta rádio. Mova o céu, Senhor, em favor de cada vida, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Aleluias, e aleluias, e aleluias. Eu me empolgo, queridos, e passo um pouquinho. Nosso querido irmão que vai começar a programação agora depois da gente, me perdoa, coloca na conta do amor aí, viu? Mas eu não tinha como deixar de concluir essa poderosa mensagem do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Em todo tempo e todo momento você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe você. Amanhã estamos de volta com o programa Mensagem de Fé. Shalom Adonai. Adorai. É 9 minutos.